O senhor pensa que nós tem vontade de votar? Nós não tem vontade de votar, não. É que é obrigado. Agora, só o governo falar assim, não é obrigado a votar, nós faz um feriadão e vai pescar. Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa, louco! O Pio da Jeripoca. Bom, vésperas de eleições municipais no Brasil. É isso aí. Eleitoras e eleitores de 5.500 cidades vão para as urnas escolher o quê? Vereadoras e vereadores, além de prefeitas e prefeitos, para um próximo mandato no qual elas e eles nos representarão. Ou seja, vão ser elas e eles que vão tomar as decisões por nós. Gente, fiquei bege. E isso está dentro do combinado, tá? E isso acontece também há bastante tempo. Mas a pergunta é, todo mundo vai lá votar mesmo de verdade na chincha? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Aliás, diz aí, todo mundo sabe bem qual é a diferença entre voto nulo e voto em branco? Não! Bom, eu fui lá e pensei numa definição do Tribunal de Justiça Eleitoral do Espírito Santo. Atenção! Quando eu voto em branco, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, Não quero manifestar preferência por nenhum dos candidatos. é isso. Aí tem lá no eletrônico uma teclinha correspondente ao voto em branco. E aí eu aperto a teclinha branca e tá feita a minha escolha. Saquei! E para eu anular meu voto, como é que eu faço? Aí eu invento um número qualquer, geralmente o 00. Pronto. Mas eu também tenho uma outra opção. Eu posso não comparecer à urna. Eu tenho até determinada data para fazer isso, né? Justificar a minha ausência. Seja eu indo com o meu documento a qualquer sessão eleitoral no dia do pleito, né? Olha, eu não tive condição de estar na minha sessão. Eu tô aqui, tô justificando por que eu não fui na minha sessão. Então não é bem um protesto, é mais uma intercorrência, vamos dizer assim. Deu um BO qualquer, mas eu tô ali me justificando, né? Ou então eu posso enviar uma justificativa, preenchendo o tal do RJE, que é o requerimento da justificativa eleitoral pós-eleição. E hoje em dia tem o app e-título, e-título. Mas eu posso ser ainda mais revolucionário. Eu não compareço, não justifico e banco as árduas consequências dessa minha atitude protestífera. Uma multa de R$3,50, gente. É isso. E que eu posso até não pagar, tá? Que ninguém manda em mim. Eu tenho livre expressão. Mas aí eu vou ficar em débito com a Justiça Eleitoral, que vai atravancar uma par de coisas. Por exemplo, eu ficaria impedido de fazer ou solicitar documentos aqui ou ali. Principalmente se eu for funcionário público, eu posso ficar impedido até de receber salário. Tá de bom tamanho? Oh, disgusting. Pois é, parece que tá tudo bem planejadinho pra gente exercer o dever do nosso direito ao voto. Mas eu quero chamar minha geógrafa informação predileta, a princesa das estatísticas, Laura da Silva. Conta pra gente, a que número chegamos, por exemplo, no último pleito, esse aí, o de 2018, filha? A situação está difícil, meu caro. Não é de hoje, não é mesmo? Nas eleições presidenciais de 2018, votos brancos, nulos e abstenções somam mais de 30% da população brasileira. Pois é. E olha só, o percentual de votos nulos no segundo turno chegou a 7,4%, o maior registrado desde 1989, totalizando então 8,6 milhões de pessoas que optaram por simplesmente não votar efetivamente. Foi um aumento de 60% em relação ao segundo turno da última eleição presidencial, em 2014, quando 4,6% dos votos foram anulados. Eu sou seu fã, cara! É isso, tá? Não dá pra gente continuar a passar pano, gente. Não dá para continuar fingindo que isso não está acontecendo, simplesmente não dá. É importante a gente falar sobre isso, é uma resposta de um contingente de pessoas imenso, vocês concordam? Aí estão pistas irrefutáveis de que a coisa não vai bem, que a vaca já pode estar bem próxima do brejo, gente, e que a jeripoca tá piando. O Pio da Jeripoca.
Deixa eu ver só. Quando eu anulo o meu voto ou quando eu voto em branco, em primeiro lugar, eu saio das estatísticas válidas no que toca a decisão sobre quem vai conduzir os destinos da minha cidade, ou do meu estado, ou do país em que eu vivo, certo? Podem ser vários os fatores, vários os motivos que me levem a fazer essa escolha, mas Ela é sim uma escolha. a meu ver, triste de quem acredita que preferiu não escolher ninguém. Eu esse ano, eu decidi que eu não vou escolher nenhum desses candidatos aí. Papo furado. Bacana. Agora explica. Eu acredito que o que eu fiz quando eu anulei o meu voto ou quando eu votei em branco foi, Eu escolhi não escolher. ou seja, escolha feita. Então, eu aí, a partir disso, passo a assumir, quer eu queira ou não queira, responsabilidade sobre a escolha feita. Da mesma forma que quem escolheu esse ou aquele candidato também vai ter que encarar sua responsabilidade sobre o que vier a se desdobrar sobre a cidade, sobre o estado, sobre a nação em que ele vive no dia a dia, no trotuar da carruagem cotidiana da vida dele. Não tem jeito. Quem não vê isso, vocês me desculpem se eu sou curto e grosso, mas está mostrando uma baita de uma impressionante falta de noção da realidade. Bom, então para começar essa prosa, eu vou abrir espaço para 2 colegas podcasters manifestarem sua forma de ver essa controversa celeuma. Vamos começar pelo Conrado, do podcast Sex Personas. Já esteve aqui conosco num outro episódio, aliás, um encontro maravilhoso de podcasters. Diga lá, Conrado, o que pensas vós sobre essa questão? Quando a gente pensa em voto nulo, a última coisa que a gente pensa é aquela figura do cara que não quer ter culpa pelas merdas que o governo vai fazer. Por várias questões. Uma questão é muito simples, né? Porque ninguém assume culpa pelo governo que ajudou a eleger. Pode ver. Sobretudo os radicais, eles sempre vão ter uma carta na manga para passar pano para os governadores que eles elegeram, e assim que funciona o radicalismo, né? Outros simplesmente não lembram em quem votaram, mas o ponto de votar nulo ou votar em branco é, sobretudo, manifestar insatisfação com o regime atual, tanto o regime democrático no sentido eleitoral, né, quanto nas opções que nos são dadas através dos candidatos, sobretudo nos candidatos que acabaram indo para um eventual segundo turno, né, porque no primeiro turno geralmente acaba tendo um espectro muito maior de escolhas. Então é muito mais do que não ter culpa, é muito mais do que lavar as mãos, né. Eu acho interessante a gente também manifestar as nossas vontades, se é para manifestar a nossa vontade dentro da eleição, que nós manifestemos a nossa insatisfação, né. Tem muitos grupos anarquistas, por exemplo, que votam nulo ou não vão votar e acabam representando também uma taxa de abstenção que acaba sendo validado como um voto nulo, digamos assim. Então isso aí, eu acho que o ponto da democracia é que dentro dela, existem pessoas querendo outras coisas além da própria democracia. E não necessariamente um regime autoritário ou anárquico, mas talvez uma outra alternativa do que aquelas que nos é oferecido. Beleza. E agora, sem delongas, vamos direto ao professor Saulo Henrique Vasconcelos Novaes, do podcast Papo no Auge. Nobre pernambucano erradicado no condado de Joinville. Diga lá, Saulão, o que pensas vós sobre o assunto? Fala, Carlão, tudo jóia, querido? Satisfação estar falando contigo. Então, não votar nulo significa você ter uma atitude proativa em favor das decisões, né, políticas, né, do teu espaço, certo? Então, quando eu me dirijo a uma cabine de votação, eu estou levando aí meus anseios, minhas expectativas, né? A minha participação enquanto ser político dentro de um espaço. Então, é um exercício, sim, de cidadania, né? Você ser um participante ativo nesse processo, no processo eleitoral, e aí você não delegar, né, as tuas expectativas, as tuas ideologias para uma outra pessoa, né? É você ser aí um protagonista, né, desse momento tão simbólico e tão significativo da democracia. Então, eu acho isso, né? Votar nulo é você delegar para o outro as tuas vontades. Ok. Temos aí então 2 posturas de 2 eleitores que trazem um excelente tempero para as visões dos nossos 2 convidados de hoje, que são, na ordem, o professor Tiago Modenese, falando diretamente de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco, e para brilhantar o encerramento dessa reflexão acerca da escolha de não escolher, a gente vai abrir espaço também para o historiador e cientista social anarquista Evandro Coutinho, tá bom?
Então, professor Tiago, muito obrigado por ter aceitado participar aqui dessa nossa roda de prosa. Eu gostaria de começar com a nossa filosófica questão de sempre. Quem sois vós? Olá, é um prazer aceitar o convite aqui para participar do podcast. Eu sou licenciado em História pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em ensino de História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Ciência Política pela Universidade Estácio e em Moderna Educação pela PUC do Rio Grande do Sul. Mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse sou eu. Amei, gente. Então, professor, o horário eleitoral gratuito, por exemplo, virou um show tragicômico. A sensação que a gente tem assistindo aquilo é que a gente não dá a menor bola para a plataforma de quem quer que seja, né? A seu ver, como foi que esse nosso sistema eleitoral surgiu, se desenvolveu e acabou desembocando nisso aí em que a gente se encontra hoje, esse modelo que parece esgarçado, vivendo um crepúsculo? Falar um pouco aqui sobre o processo eleitoral brasileiro, faltando 5 dias para as eleições municipais de 2020, essa que é a campanha política mais atípica da história da República, não é uma tarefa fácil. Se não, vejamos. Nós podemos dizer que a gente construiu no Brasil um processo democrático turbulento desde a proclamação da nossa República. A República Brasileira é a única das Américas que é proclamada sem haver um confronto radicalizado com o uso de armas com os colonizadores. Todos os outros países da América, inclusive os Estados Unidos, Peru, Argentina, Colômbia, todos fizeram esse movimento. E foi um movimento de rompimento com quem colonizou e edificação das suas repúblicas. O Brasil, na sua colonização portuguesa, foi de acordo em acordo, né? O acordo entre os Dom Pedros, proclamação da nossa República, os primeiros 30 anos da nossa República bastante conturbados, seguidos pelo período getulista, e o que eu chamo de uma primeira consolidação democrática, que é a Constituição de 1946. Ela representa essa possibilidade de um processo eleitoral, digamos assim, mais estável, mais limpo, né? Vem a ditadura militar mais adiante e a ditadura militar coloca abaixo todo o processo democrático construído na nossa República. São 21 anos de exceção. E no pós-ditadura a gente tem a nossa 7ª Constituição, a chamada Constituição Cidadã de 1988, e se estabelecem os marcos legais do processo eleitoral, que são esses que nós vivemos até o dia de hoje, né? Eu gostaria de destacar que na eleição de 1989, que foi a eleição com a maior quantidade de candidatos a presidente da República do Brasil, nós vivemos uma festa democrática. A gente via as pessoas se engajando nas campanhas, comprando material, divulgando entre os seus apoiadores, com muita força. Com o passar dos anos, há um desgaste do processo democrático, com muitas marcas de denúncias de corrupção, embora esse não seja um problema brasileiro, esse seja um problema da política inserida no sistema capitalista, né? Nós vivemos o governo do Collor e assim, o primeiro governo do período pós-ditadura já é um governo marcado por um processo de impeachment. Depois o governo Itamar Franco, que interrompe um ciclo neoliberal no nosso país. 2 governos do Fernando Henrique Cardoso, marcado por um forte processo neoliberal. 2 governos do Lula e um governo e meio da Dilma. Dilma sofre impeachment, é um golpe, na minha opinião, assume Temer, mas tudo isso se dá dentro da estrutura democrática brasileira, sem um rompimento dessa estrutura democrática. Então nós temos um processo eleitoral que vai amadurecendo. E o eleitor brasileiro, no geral, ele gosta do processo eleitoral. O processo eleitoral começa mais frio, no geral, e ele vai adquirindo uma monta, uma força no passar dos meses, até chegar ao pleito, né? Tanto é prova que nós vivemos a eleição do atual presidente da República, que se elege contra o processo democrático, atacando o voto eletrônico, ameaçando, dizendo que não aceitaria o resultado eleitoral caso perdesse, leva uma facada, o que desloca o processo eleitoral, cria uma comoção, e ele ainda sendo um presidente fora da curva, defendendo uma pauta populista, que para mim está mais para fascista, a pauta que ele defende, ainda assim o processo democrático é preservado, ele é eleito e ele é colocado na cadeira do cargo. Qual é a marca desse processo? Há um aumento exponencial dos votos nulos e brancos durante todo esse processo.
Esse aumento dos votos nulos e brancos, penso eu, ele faz parte do jogo democrático, ele aparece como uma negação das candidaturas postas, mas ele acaba por referendar as candidaturas mais fortes, visto que os votos nulos e brancos não entram do cômputo dos votos válidos. E a gente viveu na eleição de 2018 e na eleição de 2016 a eleição de vários prefeitos, governadores, né, que tiveram menos votos do que a soma dos seus adversários com os votos nulos e brancos, mostrando uma fragilidade do eleito. Esse foi o caso, por exemplo, do Crivella, no Rio de Janeiro, né, em 2016, que teve uma votação que, se você soma os votos nulos e brancos e o voto do adversário, menor que a dele. A verdade é que mesmo na pandemia que nós estamos vivendo, o processo eleitoral brasileiro se mostra como uma ferramenta fundamental da democracia eletiva burguesa do século XXI. Essa democracia eletiva tem uma participação efetiva, grande do eleitor, mas há um descrédito da política convencional nesse processo. A novidade é que esse descrédito veio acompanhado do descrédito e do desgaste dos outsiders, como o Bolsonaro. Bolsonaro se apresentava como outsider, como a nova política, embora de novo não tivesse nada, tinha 30 anos de Câmara dos Deputados, e ao chegar no poder, acaba estabelecendo um processo de rompimento com a sua base de apoio mais no seu núcleo duro, digamos assim, que eram aqueles que não queriam aliança com o Centrão, e ele o fez, aqueles que não queriam que ele governasse dialogando com outros setores, e ele é obrigado a fazer. Então, essa ilusão populista do outsider também vai por água abaixo. E nós vamos viver essa eleição nesses marcos, os marcos de um desgaste muito grande da política tradicional, mas da necessidade de afirmar e reafirmar a democracia, o processo democrático. As eleições são necessárias, são importantes, não é à toa que nós, o Brasil, manteve a eleição mesmo no meio do Covid. Por quê? Porque é o custo de você garantir o processo democrático em si. E não foi só o Brasil, outros países fizeram eleições no meio desse processo, como os Estados Unidos. E as eleições dos Estados Unidos são um claro exemplo de como as nossas eleições têm um processo mais seguro e refinado do que a deles, né? Então, o posto, na minha opinião, é a tentativa de buscar bons gestores para as cidades, buscar gestores sintonizados com as pautas municipais, visto que as cidades enfrentam o reflexo do desmonte das políticas públicas pelo governo Bolsonaro. Então, não é à toa que o eleitor, que é sabido, que tem a sua carga de subjetividade e a sua sensibilidade, identifica os candidatos de Bolsonaro na cidade e os combate, como é o caso do Recife, de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde todos os candidatos que Bolsonaro declara apoio perdem voto nas pesquisas, né? Isso não é um fenômeno à toa, isso mostra a sensibilidade do eleitor e mostra um aumento do engajamento. As pesquisas vão mostrando uma diminuição do espectro do indeciso e um aumento do engajamento para apoiar fulano em função de derrotar Beltrano. Acredito eu que votar nulo e branco é parte da manifestação da democracia, mas eu particularmente não o faço. Respeito quem faz, mas acredito que a melhor contribuição para a democracia é votar. É optar por um dos candidatos e candidatas postas e participar do jogo democrático. Afinal, pessoas morreram durante a ditadura militar, sacrificaram as suas vidas para garantir que nós pudéssemos votar. E é um grande desrespeito à luta daqueles que derramaram o seu sangue para garantir o voto secreto, livre no Brasil, a gente ir lá e não escolher um dos candidatos. Até porque o voto branco e o voto nulo, eles sequer entram no cômputo geral. Eles ficam fora do que nós chamamos de votos válidos. Mas, como disse eu, faz parte do jogo democrático, senão essa opção não existiria. Então, aproveito aqui para finalizar agradecendo o convite do podcast e dizendo para domingo, dia 15 de novembro, cada um e cada uma na sua cidade ir votar, com o devido distanciamento social, com máscara, levando a sua caneta e a sua identidade, se apresentando à sua sessão eleitoral e fortalecendo a democracia brasileira, eletiva, plural, construída desde o fim do Império, desde a proclamação da nossa República e consolidada com a Constituição de 1988. Perfeito. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela sua participação, viu? E, gente, uma outra história que rola demais a cada pleito e que, de certa forma, creio eu, que até vem de encontro com esse anseio de um contingente enorme de brasileiras e brasileiros de chutar o pau da barraca desse sistema eleitoral, por eles considerado falido, diz respeito à crença de que determinada quantidade de votos nulos, a maioria, pode anular a eleição.
Pio da Jeripoca. O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. Neste ano, a gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. E obrigado também a todos que usam o nosso trabalho para dar toques a seus inimigos. Eita! Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa. Acho bom mesmo. Outra vez, este que vos fala foi ao oráculo dos nossos tempos, o Google, e encontrou uma ótima explicação sobre isso num artigo publicado no site do TSE por Poliana Pereira dos Santos. Ela é bacharela em Direito pela PUC Minas, ela é especialista em Ciências Penais pelo Instituto de Educação Continuada também da PUC Minas, e ela lembra que, de fato, no caso de a nulidade superar 50% dos votos do país, o artigo 224 do Código Eleitoral realmente prevê a marcação de uma nova eleição. Porém, tem uma pegadinha aí, minha gente. A nulidade diz respeito à constatação de fraude nas eleições. Como, por exemplo, uma eventual cassação de algum candidato eleito condenado por compra de votos. Tá? É um exemplo. Quase nunca. Imagina se isso ia acontecer. Nesse caso, sim. Se o candidato cassado obtiver mais da metade dos votos, aí será necessária a realização de novas eleições, denominadas suplementares. Eleições suplementares, né? Então, minha gente, quando a gente anula o nosso voto, tudo que a gente consegue, no fim das contas, é que o TSE desconsidere o nosso voto. No máximo. Mas no máximo do máximo, como sinalizou a nossa princesa dos números, Não sei se gosto. no início aqui da prosa, a gente vira estatística. E olhe lá, tá? Não acrescentou nada. Então, pro sistema eleitoral vigente, chumbatas, o que importa são os votos válidos. Se você preferiu ficar fora desse momento, beleza, você que sabe. Fica aí fora. Eu não sei nem quem você é e nem me interessa saber quem é, tá? Hashtag simples assim, hashtag o show é livre. E o mesmo vale, galera, pro voto em branco. Ainda impera, no que toca ao voto em branco, aquela falsa noção de que ele serve para beneficiar outros candidatos. Outra falácia, segundo a bacharela. Antigamente, quando a gente votava em cédulas, a possibilidade do voto em branco ser remetido a outro candidato até podia fazer algum sentido. Porque podia acontecer alguma fraude na hora de contabilizar os votos. Então tá ter aquele monte de gente lá contando os votos, né? E aí, de repente, algum deles... Ah, sim, sem querer, sabe? Por um mero descuido, uma obra do acaso, enfim, sei lá. Pegava uma caneta rapidinho, anotava o nome do candidato numa cédula em branco e pum, pá, jogava lá. Ah, isso podia acontecer. Mas como é que esse larápio ou essa larápia vai fazer uma coisa dessa hoje em dia? Com o voto em urna eletrônica e dali direto para uma contagem eletrônica? Hã? E isso dá um ótimo gancho para a gente abrir esse microfone para o nosso próximo convidado de hoje. Ele é cientista social, historiador, anarquista. Ele é o Evandro Coutinho. Fala, Carlos. Beleza. Tenho 33 anos, moro no ABC há cerca de 8 anos, né? Enfim, entre casas em São Bernardo e Santo André, né? Atualmente estou em Santo André. Sou formado em História pela Fundação Santo André e em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC. Sou sindicalista também, atuo junto à POSP, subsede de Santo André, e me reivindico anarquista. Como é que você vê essa questão que a gente está aqui hoje papeando? Carlos, eu vou dar uma resposta ideológica para sua pergunta. Qual é a posição dos anarquistas sobre o voto nas eleições, né? A política institucional, a política parlamentar, né? Os anarquistas defendem um tipo de política que busca romper com essa concepção institucional de política. Então, a questão que está posta aí não é o voto nulo em si, votar ou deixar de votar, mas o significado que existe por trás do voto nulo, ou seja, o lastro político, militante, ativista que existe por trás do voto nulo.
De modo que você escolher votar em alguém ou escolher não votar em ninguém, essa escolha em si mesma ela não tem um significado real. O verdadeiro significado é qual é a política que está sendo feita no cotidiano, ao longo do tempo. Existe uma cultura política, ou seja, como é que as pessoas entendem a política historicamente no Brasil? Como que o cidadão brasileiro está inserido nas questões políticas brasileiras, municipais, estaduais ou federais? Qual é a participação efetiva da população brasileira nos assuntos políticos da sua região, do seu bairro, da sua cidade e por aí vai, né? Em períodos de eleição sempre aparece esse debate e muito se diz sobre a suposta responsabilidade que as pessoas que votam nulo têm sobre o resultado do pleito, etc e tal. Quando na verdade muitas pessoas que votam nulo, que fazem a campanha pelo voto nulo, ou como os anarquistas fazem, né? Tipo, tem um texto muito interessante aí que eu posso compartilhar com você, que é como votam os anarquistas, né? A gente vota em conselhos de bairro, né? A gente vota as deliberações do nosso sindicato, a gente vota em assembleias estudantis, a gente vota em organizações operárias, camponesas, enfim, organizações de base. É assim que se deve votar. A perspectiva anarquista defende que uma nova cultura política é possível, né? E para isso é preciso romper com essa atual cultura política que define a política de modo geral como algo que você faz em outubro a cada 2 anos, né? Em ano de Copa e em ano de Olimpíada, né? Não é à toa que as duas eleições são correspondentes com esses eventos, né? Enfim, existe uma questão do nacionalismo aí, né? E a cultura passa por aí também, né? Você estimular o sentimento nacionalista das pessoas em prol do voto, né? Então o cara coloca lá a eleição no ano da Copa para tentar atrair, né, o interesse do eleitor. O interesse político das pessoas tem que ir para outro caminho. Tem que ir na organização de comitês de solidariedade nos bairros, no sentido de organizar grupos e coletivos sindicais, coletivos estudantis, coletivos comunitários. A perspectiva anarquista defende que a cultura política tem que ser uma cultura política popular. E as eleições institucionais, aí, as eleições para o parlamento, vão no sentido totalmente oposto disso, né? Porque ele propõe as pessoas a depositar uma confiança enorme em outra pessoa que ela não conhece. O debate sobre o programa político dos eleitores, por exemplo, no Brasil, ele quase não existe, né? É raro você encontrar, mesmo entre os eleitores da esquerda aí, né? PT, PSOL, PCdoB, é raro você encontrar um eleitor desses partidos que conhece o programa político desses partidos, né? Não é feito um debate, ainda que haja a intenção desses militantes, né? Desses grupos de tentar fazer isso, mas as pessoas não conhecem, elas estão votando mais por uma questão de personalismo, né? Ou por alguma fala com frase de efeito, ou por alguma lembrança recente de algum feito desse ou daquele candidato. Então, no Brasil, o coronelismo, o clientelismo, enfim, e o populismo tem um efeito gigantesco ainda sobre a mentalidade da população, esse modelo de cultura política. Então, por isso, nós, os anarquistas, defendemos que é possível fazer política nós mesmos, sem figurões, né? Sem grandes lideranças, sem nomes conhecidos e etc. Mas as pessoas têm que ter uma noção, têm que ter a ideia de que a política se faz com as próprias mãos. Nós mesmos temos que tomar as responsabilidades políticas das nossas cidades nas nossas mãos. A questão é, você votando nulo, camarada, significa o quê? Se você tem um trabalho de base, uma construção política feita cotidianamente na sua vida, o seu voto nulo tem um significado político muito interessante, muito importante, né? Para dizer, olha, é possível fazer política de outra forma. Porém, se o cara só vota nulo para dizer que, não confio em políticos, não gosto de ninguém, então o voto nulo dele não tem significado nenhum. Da mesma forma que o cara que só faz campanha em períodos eleitorais, né, na minha opinião, não tem significado nenhum, porque ele está dialogando com esse modelo de fazer política.
E assim como também quem faz campanha para determinado candidato, porém está organizado nos movimentos sociais, está organizado com a luta política cotidiana, esse cara, ele tem muito mais a contribuir com o debate político. Então, assim, o meu debate nesse sentido, assim, o que eu costumo fazer quando a polêmica, né, ou a falsa polêmica do voto nulo aparece, é dizer, tá bom, cara, você vai votar no candidato? Ok, respeito a sua perspectiva política, respeito a sua opinião, porque você está inserido na luta de classes, você está inserido na luta política de alguma forma. Mas respeite o meu voto nulo também, porque isso parte da perspectiva que eu defendo e que construo cotidianamente com a minha política. Agora, o cara que só vota em período eleitoral e o cara que só vota nulo em período eleitoral e não faz nada, pra mim esses dois caras aí não servem de nada. Com esses caras eu não quero fazer debate nenhum. Da perspectiva anarquista de luta pela base, de construção com o povo, da tentativa de construir o poder popular, esses dois personagens, tanto que vota nulo quanto vota em candidato, se não tem lastro, se não tem uma construção coletiva na base, a campanha deles, seja pelo voto nulo, seja pelo candidato, não significam nada. Bacana. Mas uma questão crucial para mim diz respeito justamente sobre esse tripé, que a meu ver é indissolúvel, que é escolha, consequência, responsabilidade. Então, qual seria, dentro do sistema eleitoral vigente, que determina que projeto estará no leme das decisões sobre a vida de toda a nação, ou do estado, ou da cidade, a responsabilidade de quem escolheu, mesmo diante de todas as evidências, não evitar, por exemplo, a chegada da ultradireita ao poder? Se tem alguma coisa que a oposição a esta pessoa não pode fazer, é acusá-lo de estelionato eleitoral, porque esse homem nunca, em momento algum, mentiu ou omitiu uma vírgula que fosse a respeito do que ele realmente é, do que ele pensa, do que ele sente, do que ele quer, do que ele não quer. O projeto dele ficou muito bem claro, de forma escancarada, sem pudores. Ele foi atrás dos seus, né? Ok. E chegamos aí no final, no segundo turno, com duas opções, né? Então teve quem foi lá no segundo turno e votou de novo 7... Esse sabia muito bem o que queria. Mas e quanto aos milhões e milhões e milhões de votos nulos e em branco? Me parece que essas pessoas, diante dos fatos expostos, escolheram apertar, perdão da palavra, a tecla foda-se. Né? Escolheram não evitar, porque poderiam ter evitado, né? Pragmaticamente, de forma muito estratégica. Houve até uma tentativa, candidatos como Alckmin e outros que não tinham nada a ver com a trajetória de Haddad, que foi a pessoa que chegou como segunda opção, se juntaram numa mesma foto para se opor ao projeto que estava se apresentando como possível vitorioso e que veio a vencer. Então, mesmo assim, a pessoa que escolheu votar em branco ou votar nulo, me parece que ela escolheu lavar as mãos. E aí, no meu entender, mais ou menos, como eu tomo esse veneno para me vingar de algo que eu não concordo mais. Então, de certa forma, um suicídio. Que é o que nós estamos assistindo agora. Muita gente esperneando, indignada, muita gente dizendo: ai, meu Jesus! Mas isso na hora do pleito, em detrimento de tudo isso que você falou e que eu concordo, de toda essa revisão que nós precisamos fazer, né, que o brasileiro, a nação brasileira, o povo brasileiro precisa fazer a respeito do approach que ele tem que ter sobre a sua própria condução política, social e tudo mais. Independentemente de tudo isso, havia uma possibilidade de, dentro do sistema eleitoral vigente, propiciar que se evitasse o que aconteceu, o que acabou acontecendo e que nós estamos agora colhendo os frutos, e essas pessoas têm determinada responsabilidade sobre isso. Então, Carlos, mais uma vez esse ponto, né, a questão do pleito eleitoral. Eu acho que focar em 2018 é reduzir demais a política, né? A política não pode ser resumida a uma questão eleitoral, é muito maior do que isso, né? Mas vamos partir da hipótese que metade das pessoas que votaram branco e nulo tivessem votado no Haddad e ele tivesse vencido a eleição. Será que isso resolveria o problema do conservadorismo e do reacionarismo da população brasileira? Vale a pena pensar nos exemplos da América Latina aí, né? Onde a esquerda venceu e se manteve no poder, ou é porque ela tem um povo muito forte, muito militante, muito bem formado politicamente, ou é porque essa esquerda precisou negociar demais com as elites, né? No caso do Fernandes na Argentina, por exemplo, peronismo.
Agora, eu acredito, né, que os 14 anos de governo do PT têm uma responsabilidade infinitamente maior sobre o resultado político que a gente tem hoje do que o voto nulo, né? Vamos pegar alguns exemplos aí. 2005, governo Lula, primeira gestão, mapeou todos os movimentos sociais do Brasil, movimentos indígenas, terras indígenas, quilombolas. Isso aí tem um texto muito importante do The Intercept, né, que falou isso. Desde 2005 até o final do último mandato da Dilma, tem um levantamento aí, de 10 anos na verdade, de tudo que é movimento social. Enfim, reforma sindical no meio do caminho, tem a lei antiterrorismo, a utilização da Força Nacional no governo Dilma também. Então, assim, o PT cumpriu um papel autoritário em diversos momentos e entregou um baú de ouro para o governo Temer e para o governo Bolsonaro. O papel que eles cumpriram foi cada vez mais à direita no governo que eles construíram. E quando eu falo que o PT tem um papel fundamental no resultado que a gente tem hoje para a política brasileira, é porque se constituiu com base num populismo tacanho, assim, cara, né? Sabe? De que você vai acreditar mais na personalidade que está posta ali como seu representante do que no programa político. Insisto, a cultura política que nós devemos construir, e aí não só os anarquistas, mas a esquerda de conjunto, né? É uma cultura política que estimule as pessoas a fazer um debate político mesmo. Vamos discutir programa dos partidos aí, um programa, um planejamento político para o Brasil daqui para frente, né? Começando pelo seu bairro aí, cara, começando pelo local onde você trabalha, onde você estuda, né? Pela sua cidade. Os cidadãos, eles estão de fato empenhados em saber e participar disso? Se não estão, a tarefa dos grupos de esquerda é estimular isso, né? Construir isso, mesmo que seja para conquistar um pleito eleitoral, né? Só que no Brasil a tradição não é essa, né, cara? Comentei ali, né, sobre a Primeira República, que terminou com a Revolução de 30, né, o golpe do Getúlio Vargas, com apenas 5% da população votando e votando com voto de cabresto. Dali para frente tem um respiro democrático e na sequência o golpe de Estado, o Estado Novo, 37, 45. Aí tem um período mais ou menos democrático, com as eleições não diretas, né? Não eram eleições diretas, e mesmo assim com a maior parte da população brasileira analfabeta, sabe? E sem a participação política efetiva nas questões institucionais brasileiras, né? Que durou aí de 45 até 64, menos de 20 anos. Depois a gente tomou um outro golpe, né? E as diretas só vieram no final dos anos 80. Então a gente tem aí um histórico de democracia muito limitado no Brasil. E mesmo quando essa democracia ressurge, né, são espasmos de democracia que o Brasil tem de vez em quando na sua história, né, ela não aparece como uma democracia plena, as pessoas não participam da política. O sistema republicano democrático burguês sobrevive graças a isso, porque se as pessoas tiverem noção do que é a política na sua amplitude, mesmo dentro do escopo da democracia burguesa, e é muito louco, nós estamos passando pelas eleições, agora vimos a eleição nos Estados Unidos, né, o país da democracia, como uma eleição bizarra daquele tipo ali, né, indireta, com colégio eleitoral e tal, que é o sistema que tem uma faceta democrática, na verdade. O povo americano não elege o presidente. É o país, é o império que critica países como Cuba e Venezuela, que tem outra forma de representação democrática. As pessoas votam no programa político, votam na composição da chapa e no final votam, sabe? São etapas as eleições, não é só ir um dia lá e falar, eu quero esse cara. Não, você debate e vota o programa político, né? Quais são os pontos que devem ser implementados na política nacional, estadual, enfim, provincial, municipal. É diferente, né? E, enfim, são acusados de ditadores, né, os líderes desses países, não sem razão, né, porque são figuras autoritárias e tal, mas tem um sistema democrático com um debate público muito mais amplo, né, e não é à toa que a população desses países conhece, sabe o que está acontecendo com o país, entende? Eu acho que o exemplo da América Latina é muito importante para a gente se basear, né? Entender como que a gente constrói um cidadão político no país, lutando ele mesmo, ele se sentindo parte da luta política, né? É lógico, isso é uma construção a longo prazo, né? E em 2018 a questão que estava posta era bem pragmática, mesmo como você disse. Porém, a hipótese de uma eleição do Haddad com certeza não ia dar certo, cara. Assim, tipo, a questão ali era a Petrobras mesmo, o pré-sal, o que deixou, né, enfim, muitos analistas falam sobre o início do golpe em 2013, né, com a guinada à direita das jornadas de junho e julho, mas há a hipótese de que esse golpe tenha começado a ser articulado em 2010, com o marco regulatório do pré-sal, né? Tem uma riqueza nacional que os caras querem, velho. E eles vão dar um
jeito de conseguir. Como, tipo, acho que o exemplo da Bolívia é espetacular, né? O Elon Musk, que é o lítio para fazer carro elétrico, né? O Tesla e etc. Enfim, vai dar golpe em quem precisar dar golpe. Ele mesmo já declarou isso, né, cara? Assim, a gente tem que pensar no nível nacional e internacional também para entender, né? Então eu não sei se o Haddad se sustentaria no poder, entende? Não sei se o pleito simplesmente resolveria toda a questão. A questão é muito maior do que uma eleição, né? É por isso que a gente vai pra rua, cara. É por isso que a gente vai pro sindicato, é por isso que a gente vai pro comunitário, pro estudantil, porque a gente quer que o povo exerça o poder, né? E comece desde já, comece essa experiência política, né? Como diria Malatesta. Comece uma ginástica revolucionária, né? Para entender que a política se faz com as próprias mãos. Beleza? É isso aí, Carlos. É isso aí. Temos então visões contrastantes, divergentes, mas aprofundadas, né? E isso é bacana, porque isso pode, se a gente quiser, né? Claro, porque isso exige vontade, dilatar um bom bocado a forma como a gente vem encarando essa questão de protesto ou de indiferença, né? Encarnados no voto nulo ou no voto em branco, em cada pleito. Então, eu quero muito te agradecer, Evandro, quero agradecer ao professor Modernese, aos meus colegas podcasters lá da Nação Podcaster, que vocês podem também acessar no Instagram, o Conrado e o Saulo. Quero agradecer a minha geógrafa em informação predileta, Laura da Silva. A todo mundo, quero agradecer por suas contribuições preciosas para a construção desse episódio que eu considero muito importante. E a você, ouvinte, fica o convite. Nos ajude a colocar essas pulgas atrás das orelhas alheias. Combinado? Então, no fim das contas, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Optcha, saudações corintianas, amém, #fui. O Pio da Jeripoca.